Teologia não é algo muito afeito a novidades. Teologia tem uma grande ansiedade por buscar raízes no passado. Então, nós olhamos para trás e, neste sentido, teologia contemporânea é uma teologia que começou há algum tempo atrás. E aí, na hora de decidir até onde voltamos para chamar de teologia contemporânea, eu acho que uma boa estratégia é começar com a neortodoxia, essa teologia que tem aí seu início em algum momento na primeira parte do século XX, daí em diante nós trabalhamos com aquilo que chamaríamos de teologia contemporânea. É possível até voltar um pouco mais para o final do XIX e para o início do XX, e aí chamar esse bloco inteiro de teologia contemporânea. Pode não ser a teologia que nasceu nos dias de hoje, ou seja, a teologia do dia presente, mas para a teologia do século XX é, sim, teologia contemporânea. Nós ainda respiramos essa teologia, nós ainda reagimos a essa teologia, nós ainda lemos estes autores. Na verdade, o teólogo lê autores da Antiguidade, da Idade Média, da Reforma, mas a teologia do século XX, final do XIX, do XX em diante, é aquilo que nós chamaríamos propriamente de teologia contemporânea. E nós precisamos começar falando, então, sobre a neo-ortodoxia, e aí você vai entender por que eu entendo e por que eu a descrevo como a teologia dos nossos dias, né? Uma teologia que abre os nossos dias, a teologia neo-ortodoxa. Este termo neo-ortodoxo pode parecer é, estranho para algumas pessoas, né? Ortodoxo é aquele que é conservador, é o oposto de heterodoxo, é o oposto de liberal em alguns contextos. Então, você olha para um termo como este, neo-ortodoxo, você pode pensar, neo-ortodoxo é aquele que é o novo ortodoxo, né? É, o mais ortodoxo ainda que o ortodoxo. Mas o termo, nesse sentido, é enganoso. O que o neo-ortodoxo significa é uma reação à teologia liberal. E a teologia liberal é uma reação à teologia ortodoxa, à teologia confessional posterior à reforma protestante. Então, se você está vendo essas ondas, a reforma protestante é uma reação à teologia medieval e a teologia que se desdobra a partir da protestante seria uma teologia confessional, muito afeita a dogmas, dogmática por excelência, a declarações doutrinárias restritas, estritas e fechadas, e a essa teologia surge uma chamada teologia liberal, como uma tentativa de falar aí para um novo momento histórico. E essa teologia liberal se afasta da teologia conservadora, vai na direção contrária, problematizando uma série de aspectos e elementos daquele momento histórico e daqueles pensadores mais conservadores. Então, se a teologia liberal ela se contrapõe àquele momento histórico e vai na direção contrária, levantando questionamentos a respeito da historicidade de Jesus, a respeito da história da igreja, a respeito do papel das escrituras sagradas, a relação entre as escrituras e a própria a literatura como um todo. E, nesse sentido, a teologia liberal fez muito barulho e assustou muita gente. Reagindo à teologia liberal, se levanta o neo-ortodoxo, que tenta voltar a uma ortodoxia, mas não aquela ortodoxia anterior ao liberalismo. Então, é uma ortodoxia diferente, é uma ortodoxia que para no meio, não é nem ortodoxia, não é nem liberalismo. Então, para chamar aí este conjunto de pensadores, surgiu o termo neo-ortodoxo. E aí, em função destas ondas, né, este olhar sobre o movimento como se fossem ondas, idas e vindas, surgiu o termo também teologia dialética. Na Europa, por exemplo, é assim que estes autores, estes pensadores são chamados, teologia dialética, por causa da própria lógica dialética de idas e vindas, né, de movimentos na direção dos seus contrários. Então, teologia dialética é sinônimo de neortodoxia, e quando nós falamos em neortodoxia, nós temos que pensar neste cara aí, o Karl Barth.
Karl Barth, que nasceu em 1886 e morreu em 1968. Ele é um autor muito significativo para a história da teologia. Então, você, querido estudante de teologia, precisa parar um pouco em cima desse personagem, ler alguma coisa dele. Como nós temos muita coisa para ler, eu sei que é difícil ler tudo que esses autores escreveram, mas você deve, pelo menos, aí ler aí um trecho de uma de suas obras, talvez uma de suas obras menores, mas é preciso, enquanto estudante de teologia, passar por estes autores, ler alguma coisa deles, e neste sentido, Karl Barth é significativo para a nossa caminhada teológica, especialmente neste curso aqui, que é o curso de Teologia Contemporânea. Ele é chamado, então, o pai do movimento neo-ortodoxo, nasceu na Suíça, em Basel, como já disse aí, em 1886, e ele era filho de um pastor conservador, um pastor reformado, um pastor de tradição reformada. Lembra que ele está na Suíça, ali pertinho das origens do movimento protestante. Então, ele é filho então de um pastor reformado com raízes na reforma protestante. O pai dele também era teólogo, professor de teologia. Então, ele cresceu neste ambiente, nesta casa conservadora em termos de teologia, em termos de atuação pastoral. Com 20 e poucos anos, ou seja, ainda bem jovenzinho, ele foi para a universidade, ou melhor, já estando na universidade, ele se encantou com o liberalismo, que era, naquele momento, né, quando ele estava lá estudando na Europa, é, a grande novidade, né, entre o protestantismo era o liberalismo. Então, o Karl Barth abraçou o liberalismo. Ele se encantou com alguns dos seus professores liberais, e ele teve aí, realmente, no momento inicial de sua carreira, este apego ao liberalismo, professando as perspectivas liberais da teologia, mas a relação dele com o liberalismo foi curta e foi abreviada em função do envolvimento pastoral. Quando ele se envolve com a igreja local, com a comunidade local, ele percebeu que o seu liberalismo não tinha muitas respostas para dar para o crente real, o crente histórico, aquele crente que enfrentava, especialmente ali no contexto da Europa, os desdobramentos da guerra. A Europa viveu aí na primeira parte do século XX, lá em torno de 1915, 1939 a 45, né? Viveu um período de guerra, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. A Europa respirava esta guerra. E aí, quando você olha para este contexto de guerra, o que você percebe é que a teologia liberal não conseguia responder a essas questões. A teologia liberal não dava conta do sofrimento, não dava conta das dificuldades do mundo em conflito como era a Europa daquele período. Então, quando Karl Barth vai para a igreja, ele se frustra, porque tudo aquilo que ele tinha na bagagem, aprendido lá nas faculdades de teologia, nas universidades europeias, não servia muito, não atendia, não dava conta dos dilemas do europeu que vivia aí suas crises com a guerra, as frustrações com a guerra, a violência da guerra, as mortes e outras coisas mais, tá? Sendo assim, frustrado, ele se volta para a Bíblia. E aí ele foi impactado pela mensagem da Epístola de Paulo aos Romanos. E ele escreveu um comentário a esta obra, e este comentário já é uma reação ao liberalismo, e Homberbrief, que é a forma como é chamado aí em alemão, a Epístola aos Romanos foi um sucesso imediato. Ler a obra de Barth aos Romanos não é uma coisa muito fácil. Não é fácil, por quê? Porque você não sabe se é um comentário bíblico ou se é um livro de filosofia, mas é a mesma coisa. O Barth está lançando sobre a Carta aos Romanos suas grandes ansiedades filosóficas, fruto, então, daquele contexto de pós-guerra, a Primeira Grande Guerra, especialmente, né, porque essa obra surgiu aí em 1921 e foi um sucesso.
E este sucesso editorial faz com que Barth se mova, então, da igreja para a universidade. Ele vai, então, para a Universidade de Göttingen. Ali ele começa a lecionar naquela universidade. Depois ele vai para outras, por exemplo, em 25 ele vai para Münster, em 30 ele vai para Bonn. Ele tem dificuldade com os nazistas já perto da Segunda Grande Guerra, né? Em 35, quando o Partido Nazista está alcançando o poder na Alemanha, ele é expulso da Alemanha porque ele faz oposição ao regime de Hitler, e aí ele precisa sair da Alemanha. Depois ele retorna e vai para a Suíça, sua terra natal, e ali ele começa a lecionar em Basel e tem uma longa e distinta carreira docente. O Barth se firma, então, como professor, e ele vai escrever muito. Ele é muito prolífero na sua carreira teológica. Ele escreve muito, ele tem muitos textos. É difícil ler tudo que Barth produziu, mas a sua obra magna, alguns costumam dizer, é esta obra aqui, Dogmática da Igreja, que ainda estava incompleta quando ele morreu, em 68, mas já tinha 8.000 páginas. Você pode imaginar que esse negócio aqui é um texto difícil demais de trabalhar e ler, porque é muito grande. A obra dogmática da Igreja é uma obra que tenta refletir sobre a teologia, mas veja que não é teologia sistemática, não é teologia cristã, é dogmática da Igreja, é assim que o Barth entende a teologia a serviço da Igreja, teologia para instrumentalizar a Igreja no seu ofício de falar para o mundo contemporâneo. Ele repudia a teologia liberal, ele entende que a teologia liberal não dá conta de falar ao homem em seus problemas reais. Ele também não leva muito em conta chamar a teologia natural do conhecimento de Deus, que o homem pode alcançar a Deus por meio da teologia natural, então ele confronta isso. Ele acredita que essa teologia natural não leva ninguém ao conhecimento de Deus, apenas a uma religião idólatra, na qual o próprio homem ocupa o lugar de Deus. Você percebe aí o seu embate contra os problemas teológicos do seu próprio tempo. Barth acreditava que nenhum ser humano pode conhecer a Deus até que ele mesmo se revele a esse indivíduo, ou seja, o processo de conhecimento de Deus começa com o ato de Deus de se revelar ao ser humano numa relação, e esta relação aí, ela se dá a partir de Deus. Deus dá o pontapé inicial, porque Deus é incognoscível, totalmente inacessível, a não ser que ele dê o pontapé inicial e se revele. Quaisquer postulações lógicas sobre a natureza e a pessoa de Deus, então, só pode acontecer após este fato. Qual é o fato? Deus revelar a alguém, Deus revelar ao ser humano. Então, entenda que Barth viu o evento supremo do Evangelho como a eleição de Jesus Cristo pelo Deus soberano. Cristo se torna tanto o eleitor, aquele que elege, quanto o eleito de Deus. E através dele, todos os seres humanos podem ser reconciliados com Deus. Na sua doutrina da criação, Barth enfatizava a autoridade absoluta entre Deus e os seres, as coisas criadas. E o propósito da criação era o desejo de Deus de realizar aí uma aliança com a humanidade através de Jesus. O meio de ele cumprir esta aliança é através da reconciliação por causa do pecado humano. Barth tem uma teologia chamada Teologia da Palavra de Deus, que é muito mencionada na atualidade por estudantes de teologia, por pessoas que trabalham Barth, mas em alguns momentos ela não é bem entendida. Porque a palavra de Deus para Barth não é necessariamente a Bíblia ou a Escritura Sagrada. Então, uma coisa que acontece na neortodoxia é que o neortodoxo pode estar usando as mesmas palavras que o ortodoxo usa, mas com significados diferentes. Barth, por exemplo, tem um grande apreço pela palavra de Deus, mas a palavra de Deus para Barth não é necessariamente a Bíblia ou as Escrituras. Para ele, a expressão palavra de Deus tem três sentidos. Primeiro,
a palavra proclamada, a palavra pregada da revelação de Deus. Quando se prega a revelação de Deus, isto é a palavra de Deus. A palavra escrita também, quando ela se torna registro humano da revelação de Deus. E, por fim, a palavra revelada, quando Deus se revela em Cristo Jesus. São estes os três sentidos que Barth dá para o termo, para a expressão palavra de Deus. Sendo assim, repito, palavra de Deus não é sinônimo, então, de escritura, mas é testemunho a respeito de Jesus Cristo. E como, então, a Bíblia pode possuir autoridade se ela não é sinônimo necessariamente de palavra de Deus? Aí vem a resposta de Barth. Ela se torna palavra de Deus através do poder do Espírito Santo. Então, veja só, a Bíblia não é palavra de Deus, ela se torna palavra de Deus, e se torna palavra de Deus quando o Espírito Santo age no crente, no leitor. Então, a Bíblia, ela é inspirada por Deus e confiável, não porque ela é infalível em suas palavras, mas porque ela se torna funcionalmente infalível ao permitir que se perceba nela a pessoa de Jesus. É neste momento que ela se torna confiável. Entre os teólogos, né, deixe-me fazer então aqui alguma avaliação sobre Barth e a teologia neoconservadora dele para fechar esse vídeo. Entre os teólogos evangélicos, Barth recebeu críticas mistas. Alguns gostam muito de Barth, outros não gostam de Barth, outros desconfiam de Barth. Então, Barth é uma figura que, entre os evangélicos da atualidade, né, deste momento atual, ele é lido de forma diferente. Parte da dificuldade dos evangélicos em compreender a teologia de Barth é que Barth ele está reagindo a uma teologia liberal muito exacerbada do seu próprio tempo, que não se justifica mais nos dias atuais, né? Ou seja, você não tem mais aquele liberal estrito sensu que Barth enfrentou lá nos dias dele. E os evangélicos também são muito reativos, e o Barth é muito inovador, ele cria muito, inclusive no campo dos termos, da linguagem. É possível ver na teologia de Barth, então, um ataque forte contra o liberalismo, e aí os evangélicos compartilham dessa dificuldade de Barth com o liberalismo, e um desejo dele de enfatizar a soberania de Deus e a centralidade de Jesus Cristo, ok? Mas, infelizmente, ele enfatiza tanto a transcendência divina a ponto de tornar Deus inacessível. Deus é tão oculto e inescrutável na teologia de Barth que praticamente ninguém pode conhecer Deus. A doutrina de Barth da salvação também se aproxima muito da eleição universal, quase universalista em alguns momentos. Barth atribui autoridade única em questões de fé e escritura, ok? Mas se recusa em conectar a Bíblia diretamente com a palavra de Deus. A sua visão, então, da Bíblia se tornar a palavra de Deus através da obra do Espírito Santo e testemunhar a revelação de Deus dentro do crente é muito subjetiva e priva a igreja, a comunidade, de qualquer objetividade confiável. Fica um negócio muito subjetivo, muito eu acho, eu sinto, e isso torna a autoridade do texto muito relativa, dependendo do que você acha, do que você sente. Então, é isso que eu queria falar para você sobre o Karl Barth e sobre essa neortodoxia do Karl Barth. Fica, então, aqui a nossa primeira aula de Teologia Contemporânea. Eu me encontro com você na próxima aula. Até lá.